Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito amor no coração, respeito por você, que sempre tem estado conosco, ligados e nos acompanhando em nossas transmissões, que eu, pastor Isaías, fundador do Ministério Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos, entro aí na sua casa, no seu trabalho, aí no seu lazer, né? Aí na sua empresa, com a permissão do Divino Espírito Santo, com mais um momento de fé. Amados, eu quero convidar você nessa segunda-feira para estar conosco hoje às 7h30 da noite na nossa igreja, na rua Vitar Maria de Oliveira, número 310, bairro Progresso, bem ao lado ali da Mercearia Crescente, é o endereço ao milagre. Hoje nós estamos ali com uma grande campanha de prosperidade, mas se você estiver enfermo, problema de casamento, não importa o seu problema, nós estamos ali para orar por você e por toda a sua família às 7h30 da noite. Vem estar conosco hoje, começar bem a sua semana. Você que está desempregado, traga sua carteira profissional, traga uma cópia de um currículo, coloca no altar do Senhor. Você que está com carnês atrasados, né? Você que está com dívidas, traga e coloca no altar de Deus, e Deus estará abençoando muito você e toda a sua família. Pois bem, meus amados, eu quero deixar uma palavra reflexiva nessa manhã, e já já eu vou falar para você sobre essa mensagem. Mas eu gostaria de fazer uma breve oração para você que está em casa, dona de casa, pai de família, você que está aí, talvez a empresa, né, mandou você para casa uns dias para que você ali, porque talvez está tendo problemas, né, na empresa com relação às finanças, né, vendas que podem ter caído. E eu quero pedir a Deus que Deus abençoe muito você, que você possa ligar comigo nesta palavra e deixar Deus trabalhar na sua vida. Eu quero fazer uma breve oração e já já nós vamos entrar na santa e bendita palavra de Deus. Querido Deus e eterno Pai, a segunda-feira é sempre um dia muito cansativo, puxado. Parece que todo o peso do fim de semana abate na segunda. Mas eu quero pedir ao Senhor, dai graças, meu Pai, a teus filhos, aqueles que estão em busca de um trabalho, aqueles que estão trabalhando, talvez uma turbulência no local de trabalho, talvez, meu Deus, dificuldades por causa do distanciamento, tantas restrições para que um comércio esteja funcionando. Eu quero pedir ao Senhor, guarda, meu Pai, esta pessoa, abençoa, meu Pai, teus filhos em nome de Jesus, que o Senhor dê a eles graça, meu Pai, para que possam vencer as dificuldades, meu Deus, temporária que nós estamos passando, que o mundo inteiro está vivenciando, meu Pai. E eu te peço, Deus, abençoe esse empresário, abençoe esse homem, essa mulher que vai em busca de um trabalho hoje, que eles não voltem para casa de mãos vazias, mas que voltem, ó Deus, empregados no nome de Jesus. E só você que crê no poder de Deus, você diga amém e você diga graças a Deus. Filhos eternos, Deus me abriu uma palavra que está no livro de 2 Reis, capítulo 2. O texto sugerido diz: Elias é elevado ao céu num carro de fogo. Mas eu quero ministrar essa palavra sobre o tema para a nossa vida, vivendo uma vida de propósito. E nós vamos falar de Eliseu. Nós vamos falar de Elias e de Eliseu. E Eliseu, ele foi um discípulo de Elias, o seu sucessor, que viveu com um propósito. E nós vamos falar sobre isso dentro da mensagem. Então, a palavra de Deus, ela está registrada no livro de 2 Reis, capítulo de número 2, segundo livro dos Reis, capítulo 2, diz assim para mim e para você: Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima de tua cabeça? E ele disse: Também eu sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor
por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. E Elias disse: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Antes que seja tomado de ti. Olha só que palavra, né? E disse Eliseu: peço-te de que haja porção. E disse Eliseu: peço-te de que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel, os seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e separou a borda do Jordão, e separou a porta do Jordão, a borda do Jordão, e tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor? Onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda. E Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E você que me ouve, você diga amém, você diga graças a Deus. Amados, o que é viver uma vida de propósito? A Bíblia diz para nós que Elias, ele convoca Eliseu para que Eliseu fosse o seu auxiliar, e automaticamente, posteriormente, Eliseu seria profeta no lugar de Elias. Eliseu obedientemente começa a caminhar com Elias. Ele vê todas as obras que Elias está fazendo e ele abraça o ministério profético. Mas vai chegando um passo de tempo que o ministério de Elias vai chegando ao final. O Senhor vai recolher Elias. E como nós podemos observar, havia em Israel ranchos, havia em Israel lugares, né, naqueles territórios, aonde ali vivia profetas. E esses profetas, eles estudavam. Esses profetas, eles viviam de oração. Era um seminário profético. E eles viviam sempre na expectativa de um deles ser levantado para ser o profeta da nação. Mas quem vai ser o profeta no lugar de Elias é Eliseu. Então Elias, quando vai se aproximando daqueles dias, ele visita todos os colégios, todo o seminário profético, e ali eles têm uma conversa. Acontece que muitos profetas sérios em oração, muita gente que estava ali realmente porque tinha um chamado, porque também havia naqueles seminários filhos de fazendeiros, pessoas de dinheiro, que mandavam seus filhos para lá no intuito de talvez eles um dia, através dos estudos, através do conhecimento, se tornarem um profeta em Israel. Mas acontece que nesses últimos dias agora, próximo do momento de Deus levar Elias para o céu, Elias diz para Eliseu: eles estão em Gilgal. Gilgal era o lugar onde eles se concentravam. Ele disse então para Eliseu: Eliseu, fica-te aqui, porque eu vou a Betel. E Eliseu, sabendo que estava próximo dos dias
do momento de Deus elevar Elias, ele disse: tão certo como vive a tua alma, que eu não te deixarei. E ele então não fica ali em Gilgal, ele vai a Betel. Mas quando chega em Betel, os profetas que estão em Betel dizem para Eliseu: Eliseu, sabes que hoje o Senhor tomará o teu senhor de sobre si? E ele disse: eu bem sei, calai-vos. Eliseu vai e passa em 3 lugares com Elias. O último lugar que ele vai estar com Elias é o Jordão. E quando chega na borda do Jordão, depois deles passarem por Jericó, agora ali tem 50 homens dos filhos dos profetas. 50 estudantes no seminário profético. Todos eles tinham o desejo, o interesse de se tornar profeta. E essa época estava na época das cheias, o Jordão estava muito cheio. Era difícil atravessar ali. Mas Elias tinha que atravessar o Jordão. Então, Elias dobra sua capa e fere as águas, e eles passam ali a seco. Nos 3 lugares que Eliseu passou, Elias tentou deixá-lo lá. Em 3 lugares, mas Eliseu disse: eu não te deixarei, eu não te largarei, tão certo como vive a tua alma, eu não vou te deixar, eu não vou apartar do Senhor. Quando chega no Jordão, Eliseu, ele tem uma grande oportunidade. E Elias agora do outro lado do Jordão com Eliseu, e 50 homens estavam observando. Porque se Elias fosse tomado lá do outro lado, e se Eliseu não passasse rápido de novo, voltasse, eles poderiam levantar um profeta no lugar de Elias lá. Já tinha até alguém preparado para isso, porque é assim que o homem trabalha. Mas quando Elias chega do outro lado do Jordão com Eliseu, ele diz para Eliseu: Eliseu, pede-me o que você quiser, e assim se fará. Então Eliseu pede para ele uma coisa inusitada: Elias, eu quero o dobro da tua unção. Eu quero o dobro do poder que está sobre a sua vida. Automaticamente, Eliseu não pediu isso por orgulho. Eliseu pediu isso porque ele não queria que o ministério fosse igual. Nenhum ministério de um homem nenhum pode ser comparado com o outro. Sempre haverá uma grande diferença. Por isso que tem gente que fala: a igreja daquele é desse jeito, a igreja de cá é desse jeito. Porque Deus, ele tem um chamado, ele dá uma unção específica para cada servo seu. E de acordo com que esse homem tem disposição para buscar a Deus, o chamado dele sempre será diferenciado de outros. Então você imagina que Elias diz para Eliseu: você me pediu uma coisa muito séria. Você me pediu uma coisa muito dura. Não pensa que é fácil o ministério que eu tenho. E você está pedindo um ministério maior do que o meu. Você está pedindo um poder maior do que o meu. Deus não derrama poder na vida de ninguém para ele se orgulhar. Então, quanto mais a gente pede, mais é cobrado. Quanto mais Deus nos dá, mais nós somos cobrados. Então você imagina que Elias então diz para ele: se quando eu for tomado de ti, se você estiver ligado em mim, me ver ser tomado, assim se fará. Mas se você não estiver ligado, então não se fará. Eu quero pegar com você algumas coisas interessantes nessa palavra. Por quê? Porque na hora que apareceu um carro de fogo com seus cavaleiros e tomaram Elias e levaram para o céu, Eliseu viu, estava ligado. Amado, não passava um passarinho que Eliseu acompanhasse com o olho. Eliseu estava ligado em Elias. Eliseu estava ligado nos mínimos detalhes no homem de Deus, porque era o momento cabal da sua história. Elias disse com todas as letras: se você estiver ligado em mim, se você ver quando eu for tomado, assim se fará na sua vida. Então, Eliseu já havia vencido 3 obstáculos para chegar até o Jordão. Ele recebeu palavras dizendo que o seu senhor iria ser tomado naquele dia. E as pessoas, Elias tentando parar ele ali, mas ele não parou. Não porque que Elias não quisesse que ele o acompanhasse, que ele fosse seu sucessor. Não, mas Elias estava provando a fé dele, provando até mesmo o seu coração. Porque há muitas pessoas que basta você falar assim: fica em casa hoje, não vai na igreja não, e a pessoa fica.
Às vezes a pessoa tem um ministério. Às vezes a pessoa é um obreiro. E a pessoa passa a semana toda sem estar na presença de Deus. Às vezes a pessoa passa o tempo todo sem observar o profeta da igreja. Amados, a maior escola profética, a maior escola sacerdotal e eclesiástica é o homem de Deus que está no altar dirigindo uma igreja. O seu proceder, o seu jeito de agir com as pessoas, a sua forma da qual ele busca a Deus, a forma da qual ele está dentro da igreja e fora dela, sendo canal de bênção na vida das pessoas, é neste momento que a gente aprende muito. E se você quiser crescer, esteja ligado nesse pastor, esteja ligado nesse missionário, esteja ligado nesse levita, que louve a Deus com alma, que toda vez que ele vai louvar o Senhor, os céus parece que baixa dentro daquele local, ou a igreja, ou aquele ajuntamento sobe até o céu. Então, quando nós ficamos ligados no homem de Deus e falamos, eu quero ser igual, ou eu quero fazer melhor do que ele, nunca peça para ser igual, peça para ser melhor. Mas se você olhar para o homem de Deus que está te apacentando e ver, é uma pessoa que não dorme direito, que não come direito, que tem uma vida muito intensa, que tem uma vida muito corrida, lembra de uma coisa, você está pedindo para ser melhor do que ele, por quê? Porque você quer aparecer, quer ser adorado? Não. Saiba que você vai ser mais cobrado, mais exigido de Deus para fazer as coisas dele. Ele vai te dar unção. Se você estiver trabalhando para isso, ele vai te dar unção. Mas você vai ter que trabalhar mais do que esse homem de Deus que te apacenta. Então, quando Eliseu é tomado de perto de... Quando Elias é tomado de perto de Eliseu, logo ele fala, meu pai, carros e seus cavaleiros. E nesse momento Elias é levado, a roupa de Elias cai e também a capa de Elias também cai. Então Eliseu rasga a peça de roupa em duas e pega a capa do profeta agora no chão. E quando ele chega na borda do Jordão, eis aí a primeira manifestação do poder de Deus. Os filhos dos profetas estão do outro lado desejando de que o milagre não acontecesse. Que ele permanecesse do outro lado até a baixa do Jordão. Até que as cheias passassem. Nesse tempo já teria se levantado um novo profeta do outro lado. Já estavam todos preparados. Já tinha ali a sua panelinha formada. Mas Eliseu pega a capa de Elias e levanta ela e diz, onde está o Deus de Elias? E fere as águas e as águas se abrem. Ele passa do outro lado e todos reconhecem dizendo, o espírito de Elias está sobre Eliseu. E eles então se curvam de joelhos e agora eles vão atender, vão obedecer a Eliseu, como eles obedeciam a Elias. Amados, quando Deus marca uma pessoa, quando Deus levanta uma pessoa, não adianta ninguém querer tirar a bênção, querer impedir essa pessoa de crescer. Eliseu foi levantado para ser o sucessor de Elias. Talvez a minha avó está chegando numa casa agora, talvez alguém que está no local de trabalho e tem passado por situações em sua igreja, na sua congregação. São pessoas que às vezes puxam o tapete, são pessoas às vezes que impedem, são obstáculos, são empecilhos, mas eu quero dizer para você que aquilo que Deus tem preparado para você vai se cumprir na tua vida. Aquilo que Deus tem marcado para você vai se cumprir na tua vida. Então, apenas esteja ligado, esperando o teu momento. E o teu momento vai chegar, e quando ele chegar, abraça esse momento. Abraça esse momento com dignidade, com sabedoria, porque Deus ele é contigo. Deus ele é o Senhor da sua vida. Hoje só quero dizer para você, tem objetivos claros na sua vida. Aonde você congrega? Amados, esteja ligado nesta igreja. Esteja ligado em tudo que acontece ali dentro. Esteja ligado nesse pastor. Esteja ligado nesse missionário, neste obreiro, nesse presbítero, nesse diácono. Esteja ligado neste homem, nesta mulher de Deus, neste levita, que ali entoa cânticos de adoração a Deus. Esteja ligado. E se te influencia positivamente, queira ser melhor. Não para poder
deixar o orgulho que derrubou Lúcifer falar mais alto, mas que você possa acrescentar mais ainda no reino de Deus. Então você imagina que durante toda a trajetória de Elias, Elias realizou 7 milagres. Para Eliseu ter um ministério maior do que de Elias, ele tinha que realizar 14 milagres, não é assim? Então, não é a porção dupla? Pois bem, quando Eliseu havia realizado 13 milagres no nome do Senhor, Eliseu já está velho, adoece e posteriormente ele vai morrer. Acontece que quando o ministério de Eliseu está chegando no final, 13 milagres, Satanás ele começa a se levantar. Tem muita gente que tem sofrido com isso. Eu projetei isso na minha vida e a minha idade está chegando, meu tempo está passando, eu não consigo realizar meu sonho, eu não consigo fazer aquilo que Deus falou para mim através de um profeta, que Deus profetizou na minha vida, que eu senti na minha vida, que eu desejo no meu coração. E há pessoas que começam então a perder a sua fé. Não, Eliseu, ali perto da morte, a Bíblia diz que Eliseu, ele morre. E quando Eliseu morre, eles colocam o corpo do profeta numa cova um pouco rasa. Mas diz que houve uma guerra, uma batalha. Isso é tremendo, né? Houve uma batalha. E como a guerra se levantou, Eliseu já havia morrido, sepultado, e os ossos de Eliseu, a costela ficou pontiaguda para cima. Então você imagina que Satanás, até os últimos momentos de Eliseu, Satanás bradava no teu ouvido dizendo: tá vendo? Você não queria o dobro da unção dele? Você não conseguiu. Você quase chegou lá. Mas Deus, mesmo morto, Deus não deixa a história de um profeta ser envergonhada. Porque a nossa vida, a nossa história, o nosso legado, a nossa herança continuará influenciando vidas até depois que a gente sair dessa terra. Então milagres continuarão acontecendo. Então você imagina que pegaram um soldado que havia sido morto, né? Um bando pegou um soldado que estava morto e jogou dentro da cova de Eliseu. Quando aquele soldado tocou os ossos de Eliseu, o soldado ressuscitou e saiu correndo atrás do povo. Então você imagina que Deus ele é tão tremendo assim? Tudo em nós influencia. Meus amados, deixa eu te contar uma coisa. Eu conheci um pastor na cidade de Cataguases. E aquele pastor Francisco, ele muito velhinho. Aquele homem, eu tinha prazer em conversar com aquele homem. Aquele homem, criado na roça, muito humilde, mas aquele homem tinha uma unção tão grande para influenciar pessoas, a mim mesmo. Quantas vezes eu aprendi a ouvir coisas extraordinárias da boca daquele velho ancião. Aquele homem morreu. Eu me lembro um dia que eu estava muito triste, muito chateado com uma situação. Então eu comecei a pensar naquele pastor, ligando uma situação da minha vida com a dele. E foi naquele momento que Deus trouxe uma mensagem que ele falou para mim. Ele me disse: meu filho, o dia que as pessoas entenderem que quando nós entregamos a vida para Deus, nós somos mais do que um ser humano. Nós somos filhos de Deus. E nós somos uma arma poderosa na mão de Deus que Ele vai usar na hora certa. Independente se o meu desejo, o teu desejo se realizar, é o desejo de Deus que tem que prevalecer. Eu guardei essa palavra e eu, lembrando dele um dia, eu peguei uma carta que ele havia escrito para mim, com muitos versículos da Bíblia, e deixando ali algumas coisas, me pedindo oração. Eu lembrei daquele homem e ganhei uma grande força naquele dia. Quer dizer, aquele homem já havia partido para o Senhor nessa época, uns 3, 4 anos. E num dia que eu não estava muito bem, estava chateado, eu dobrei meu joelho para orar e Deus trouxe ele na minha vida. Deus me mostrou a casa dele, me mostrou as situações, e aquele homem
tão tremendo para fazer as coisas de Deus. E eu acabei entendendo aquele momento que eu estava passando. Resumo, mesmo depois da morte, quantas vezes eu ouvi a viúva daquele homem, da testemunha, dizendo: olha, meu marido, ele era um homem tremendo. Meu marido tinha suas dificuldades, tinha seus problemas, mas eu nunca vi aquele homem reclamar. E isso influenciava toda a igreja. O que eu quero dizer para você hoje é que assim, muitas das vezes a gente vive dentro da igreja, mas não se interessa pela vida do pastor, pela vida da sua família. Não sabe que esse homem, ele passa por muitas coisas, tem que engolir, não um sapo, mas uma sapolândia às vezes. Mas a coisa mais difícil é você ver um homem de Deus subir no altar para falar de fracasso. Geralmente todos têm aquela postura de falar de fé, porque a gente está ali para influenciar. Mas é tremendo. Quando a gente olha e fala assim, não, o viver desse homem, o viver dessa mulher me influencia. Se eu não puder ser melhor, quero ser pelo menos igual. Sabe, irmão? Mas não deixa o orgulho falar no teu coração. E talvez você ainda não alcançou nada com Deus. Nada, nenhum patamar com Deus. Deus está esperando que você se posicione para Ele poder te usar. E você simplesmente, às vezes, você deixa as coisas acontecer de qualquer maneira na sua vida. Você já acha que está pronto, já acha que é melhor do que A ou B. Não, tem objetivo. Tem alguém que você se sinta influenciado, sabe? Se apegue e queira ser uma bênção na vida das pessoas. Deus te levantou para isso. Nesta manhã, eu estou muito feliz porque até estou vendo aqui agora, né, a foto da minha irmã, né, a Elisete. Que coisa boa. Eu quero pedir a Deus que Deus abençoe, Elisete, você, toda a sua casa. É a minha família, Elisete Batista, né, minha irmã. Que coisa boa. Eu agradeço muito a Deus pela vida dos meus irmãos de sangue, né, na cidade de Cataguases, Rio de Janeiro, onde alguns estão. E que Deus abençoe a Eliette, a Elizabeth também. Que Deus abençoe a minha mãe Nair, lá em Cataguases. Que Deus abençoe o Expedito, que é meu irmão, né, o Antônio. Que Deus abençoe a todos, né, o Ricardo lá no Rio de Janeiro. Que Deus venha abençoar o Wellington, toda a família, né, Batista lá em Cataguases. Deus abençoe meu pai também, né, o José Virgílio. Que Deus continue honrando muito em nome de Jesus. E meus dois filhos maravilhosos, Jefferson e Diego. Que Deus abençoe muito vocês. E meus netos também, né, de sangue lá em Cataguases, o Arthur e o Enzo. Que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. E também as minhas netas do coração, né, a Lavínia e a Gabriele. E quero deixar um abraço muito grande para todos que estão me acompanhando agora, nesse momento. Meu coração se alegra muito. Ao ver a foto da minha irmã aqui, me deixou muito alegre, né? Que Deus possa abençoar muito a vida de todos aí. Eu quero nesse momento fazer uma oração com você e dizer para você que às 15h30 eu tenho uma mensagem de Deus, uma mensagem diferente para a sua vida. Queria que você estivesse ligado conosco e mais, ative o sininho, inscreva em nosso canal. Toda vez que tiver uma mensagem ao vivo, você vai estar aí compartilhando essa mensagem. Mas compartilhe essa mensagem com alguém que está precisando de ouvir a palavra de Deus. Só quero dizer para você uma coisa, amados. O início do meu ministério foi assim. Quando eu batizei, quando eu cheguei numa igreja, os meus olhos estavam em cima do pastor da igreja, presidente. E ele foi ali, o meu professor. Ele nunca parou comigo para poder me ensinar alguma coisa pessoalmente, para poder falar comigo alguma coisa, gastar um tempo comigo. O maior aprendizado meu com ele foi olhando ele trabalhar. O jeito dele, as lutas que ele passava, quando muitas das vezes ele fazia uma reclamação, quando muitas das vezes ele chorava, quando muitas das vezes ele se entristecia pelas traições. E eu fui aprendendo com ele. Fui aprendendo com ele. Os trabalhos de cura e libertação, eu fui pedindo a Deus, sabe? Eu nunca na minha vida, sempre que algo acontecia, eu falava no meu coração, eu quero fazer melhor ainda. Mas nunca para poder dizer, eu quero ser melhor do que ele. Não, eu quero fazer a obra de Deus maior ainda do que essa. Mas nunca na minha vida eu esqueci de uma coisa. Hoje eu tenho um ministério próprio, não faço mais parte desse ministério,
mas eu tenho respeito por esse homem de Deus e eu tenho ele como a base da minha fé. Por isso eu quero falar para você, sabe? É importante você valorizar o homem de Deus do ministério do qual você congrega. Observa, Paulo até lhe disse, observa o modo de agir de vossos pastores que falaram da palavra de Deus. Amém? E com certeza você vai se dar muito bem. Eu quero fazer uma breve oração com você. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Meu Pai eterno, eu oro pelas muitas pessoas que vão estar compartilhando essa palavra. Eu oro, meu Pai, por todos aqueles que têm tido a oportunidade de alcançar essas mensagens. Senhor, no Facebook, no YouTube, há mais de 180 mensagens gravadas. Eu não gravo tantas mensagens, Deus, porque para mim é uma brincadeira. Porque o intuito, meu Pai, dessa ferramenta é alcançar as almas, é alcançar as pessoas. Senhor, eu quero nesse momento entregar em tuas mãos a vida, meu Pai, da Rosiane, toda a sua casa. Eu peço, meu Deus, nesse momento, pela vida, meu Pai, do Renato Fortes, da Ana Paula. Eu oro pela vida da Mariana, eu oro pelo João Batista, eu oro, Senhor, pela vida da Rafaela, eu oro, meu Deus, pela vida, meu Pai, da Rosa, que é mãe do Renato. Eu peço, meu Deus, pela vida da nossa irmã Eliane, que está com seu restaurante Mãe e Filha, na rua Clégia Vazão Alfa, de número 36, no bairro Santa Cruz, em frente ao novo Colégio Saint-Clair. Eu peço pela saúde dela, Senhor, dê força, prospere, abençoa poderosamente, que esse restaurante ele venha a ser, meu Pai eterno, um testemunho de prosperidade. Meu Deus, eu peço pela vida da minha irmã Elisete, eu peço, Senhor, pela família dela, pelos filhos, eu peço, meu Pai, pelo esposo, eu peço, meu Pai, pela casa dela, eu peço pela prosperidade da vida dela. Eu quero, Senhor, pedir pela vida da Ana Kelly, meu Pai, que é, Senhor, minha sobrinha, que o Senhor venha abençoar de uma forma, Senhor, muito especial. Meu Deus, toma em tuas mãos, Ana Kelly, abençoa, Deus, poderosamente, meu Pai. Senhor, que o Senhor venha ser médico, juiz, advogado, que o Senhor venha abençoar a Ana Kelly poderosamente. Todos os meus familiares na cidade de Cataguases, eu peço, meu Pai, pelos meus irmãos de sangue, pela minha mãe, eu peço, meu Pai, por todos os membros da comunidade evangélica Manancial de Bênçãos, eu peço pelos irmãos que estão tendo o prazer, meu Pai, de entoar cânticos de louvores ao Senhor. Eu peço, meu Deus, nesse momento, pela Maria Amélia Castro, meu Pai, que é estilista da MAC Biquínis, que o Senhor venha abençoar. O seu esposo também, seu José Maria, meu Pai Ferreira. Deus, eu quero, Senhor, entregar nas tuas mãos, ó Deus, todos os membros. Peço pela vida da nossa irmã Nilza, que tem, Senhor, uma certa idade, está em casa desde o início dessa pandemia. Eu quero, Senhor, apresentar os nossos amigos que direto e indiretamente têm sido um canal de bênção. Deus, nessa manhã, eu oro pela vida do Afonso, da Rosânia, eu peço pela vida da Ana, sua avó, do Pedro, seu pai, da Gabriela, sua esposa, e todos da Pedreira Santo Cristo, meu Pai, em Juiz de Fora. Senhor, meu Deus, o Senhor venha abençoar em cada canto, meu Pai, desse país, onde essa mensagem chegar, que chegue a tua graça, para abençoar desde aquele grande empresário de Wall Street, Nova York, meu Pai, até mesmo aquele pequeno empreendedor, talvez, meu Pai, até num canto de roça, meu Pai, aonde está chegando aquele agricultor agora, essa palavra nos ouvidos, meu Pai, daquele agricultor, o Senhor possa, Senhor, abençoar, fortalecer, meu Deus, esse vendedor ambulante, abençoa a vida dele, todos da construção civil, essa pessoa que trabalha vendendo, meu Pai, de porta em porta, que o Senhor venha abençoar a vida dessa pessoa. Meu Pai eterno, arranca do céu desse Brasil, arranca dos lares, meu Pai, essa maldição chamada Covid-19, o coronavírus, meu Pai. Eu quero, Senhor, entregar os nossos governantes na próximo final de semana, próximo domingo, as eleições municipais.
Meu Deus, toma esses candidatos em tuas mãos. Toma, Senhor, a comunidade, o cidadão, que possam votar com consciência. Embora, meu Pai, a grande verdade, depois que todos entram lá, Senhor, ninguém tem feito diferença em lugar nenhum. Mas, Senhor, nós temos que ter um pouquinho de sabedoria, pelo menos um pouco, para não colocar alguém, meu Pai, cujo caráter não inspira confiança, alguém que nós já sabemos os motivos por que querem tomar as prefeituras e as câmaras municipais. Eu quero entregar, Senhor, nas tuas mãos agora, ó Deus eterno, o Brasil. E peço, meu Pai, tome o controle dessa nação. A tua palavra diz no Salmo 33:12: bendita é a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo que o Senhor escolheu para ser seu povo, sua herança. Nesse momento, eu quero entregar em tuas mãos cada vida, pedindo a ti, abençoe teus filhos, em nome de Jesus, porque, meu Pai, eu estou entregando agora nas tuas mãos agora os empresários, essa pessoa que está trabalhando. Eu entrego, Senhor, a vida da Juliane, meu Pai. Peço, Senhor, pela vida do Max, da pastora Conceição. Eu quero, Senhor, entregar a toda a família e clamo ao Senhor pedindo: Deus, opera seus muitos sinais, maravilhas na vida deste homem e desta mulher. E só você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Amados, hoje às 19h30 eu estarei fazendo um clamor para que toda maldição financeira caia por terra na tua vida. Vem estar conosco hoje. Vitar Maria de Oliveira, 310 bairro Progresso, bem ao lado da Mercearia Crescente. Ali é o endereço do teu milagre. Se você crê, verá sim a glória de Deus se manifestar sobre a sua vida. Não esqueça, às 15h30 vamos estar ligadinhos aí, porque vem uma palavra de fortalecimento para a sua vida, em nome de Jesus, para a nossa vida. Amém? Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, no nome de Jesus. E que a paz nunca se afaste do teu coração. Amém.